para canelar, para calejar a canela, né? O que mudou? O que a gente tem hoje, que antes a gente não tinha de informação, que nem na musculação mesmo, né? A galera na musculação fazia umas atrocidades que não faz mais hoje. O que mudou nesse ponto, assim? Cara, o que mudou é que a gente tem a ciência do lado. A galera ainda faz do jeito vai maluco. Vou te falar, a maioria ainda faz do jeito vai maluco, assim. Sério? Vou te falar, acho que a maioria mesmo, e até muita gente que é formada ainda faz. Quem tem formação. Qual é o grande problema na arte marcial? A cultura é muito forte. Tá. A cultura da arte é muito forte, do quanto mais melhor, você tem que ir do seu limite. Sim. Óbvio que tudo faz parte, mas até certo ponto, até um limite, ainda mais no nível profissional. Eu atendo hoje muito atleta profissional e atendo muita gente amadora ali, que alguns competem por diversão, outros não querem competir, mas querem treinar bem, evitar lesão, isso é muito importante. E aí você vê que às vezes é difícil você mudar o pensamento do cara sobre o que ele está fazendo tá errado. Ainda mais, mas meu professor fazia, o outro fazia, o outro fazia, o outro fazia, e vai. Muita gente faz. Uma coisa assim que é muito normal. Na luta, o professor de luta, muitas vezes ele é um reprodutor de conhecimento. Ele faz com os alunos dele, que o professor dele fez com ele, e o professor dele fez com ele, que o professor do professor dele fez com ele. E a gente não quebra esse ciclo. Mas por que faz isso? E aí que entra um pouquinho da ciência, da formação. Eu já ajudava a dar aula de luta, já dava aula de luta antes de entrar na faculdade, dava aula para criança. E aí depois que eu entrei na faculdade, minha gama de conhecimento abriu muito. Você começa a entender o porquê das coisas, o porquê de um aquecimento, o que é um aquecimento, o que é uma progressão pedagógica, por que você consegue fazer uma coisa e ele não consegue fazer a mesma coisa, entendeu? Aí você vê o processo de informação, como eu te passei a informação, funcionou para você, como eu vou passar para ele não funciona. As pessoas são diferentes, você começa a entender isso, você começa a entender o indivíduo. Entendeu? Sim. E aí você começa a desmistificar muita coisa que era feita, como, sim, um exemplo básico, alongamento. O alongamento ele não deve fazer parte de um processo de aquecimento. Ele vai contrário, no princípio ali, o alongamento ele vai ao contrário do... Que interessantíssimo. Tem muito defensor de um lado, muito defensor de outro. De fato, então a gente não pode alongar antes de... Até hoje o meu aquecimento é um alongamento, tá? Não é que não possa alongar, mas, por exemplo, o alongamento ele não é uma coisa tão simples como as pessoas acham. Tá. E é muito mais fácil você passar do ponto, errar na dose e ele te prejudicar do que você fazer da forma correta. Tá bom. Já começa por aí. E aí, por exemplo, um alongamento simples. Você sentou, esticou a tua perna, botou a mão na ponta do pé. Tá alongando o posterior de coxa. Dependendo da intensidade que você der, do tempo que você ficar segurando ali, do tempo que você descansar para fazer de novo, isso tudo vai influenciar no resultado final. E geralmente o alongamento ele vai de um relaxamento muscular até um trabalho de força. Então se você faz um relaxamento muscular no alongamento, por que você está relaxando a musculatura e que vai ter que fazer força depois na aula de luta? E se ela tem que estar rígida mesmo, né? Não é rígida, ela tem que estar... com tempo de resposta. Tá. E um alongamento, se você atinge o ponto de relaxamento, ele pode diminuir até 20% a 30% do potencial de ativação no músculo. Eu não tinha ideia disso. E se você vai para um trabalho de força, se você segura além do tempo, vai em intensidade, você já está desgastando uma musculatura que precisaria estar mais intacta. Isso aí... Entendeu? Mas eu faço um alongamento dinâmico. O que é um alongamento dinâmico? Você deita, gira, vai lá atrás, volta, toca na ponta do pé sem segurar, você está fazendo um pré-estiramento ali e vai te ajudar. Entendeu? Só que, viu, assim, é muita coisinha do que só assim pega e alonga. Mas aí entra a cultura, o cultural. A galera do kickbox, do taekwondo, estica, alonga, rasga. Deu certo, mas deu certo até um certo ponto. É muito comum às vezes falar com um professor de luta, ele fala, mas eu tive tantos alunos campeões. Tá, mas você teve 1000 alunos, você fez 10 campeões, você perdeu 990. Caramba. 990 não aguentaram o processo. Às vezes você poderia ter feito um pouco mais se você soubesse adaptar aquele processo para o indivíduo. É porque ele comentou uma coisa muito interessante, né? A gente replica o que a gente aprende dos nossos mestres, dos nossos instrutores. Eu fico pensando, se chega um atleta na minha mão agora para treinar para competir kickboxing, você vai fazer o que eu vou fazer o que eu aprendi, mas